Hey, seres humanos, tudo bom? Bom dia para vocês! Estamos aqui numa terça-feira porque aconteceu alguns protestos sábado à noite na frente do STF contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí, esses protestantes foram identificados como seguidores da Ku Klux Klan, como neonazistas, como supremacistas brancos. E aí uma das minhas irmãs, que tá no ensino médio, me mandou mensagem perguntando: Morgana, o que é isso? O que é Ku Klux Klan? O que é supremacista branco? Eu preciso entender. Então, no intuito de explicar para ela, decidi gravar esse vídeo e já ajudar vocês também. Porque esse é um assunto que geralmente cai sim em vestibular e Enem também. Então é bom você saber o que são esses termos, do que eles estão falando. Então, só para você entender, esses protestantes, eles foram para frente do STF protestar com tochas, né, segurando tochas, que é um pauzinho que tem fogo em cima, vai ter a foto aqui. Eles foram para frente do STF com essas tochas, então, e eles se nominaram os 300. A primeira identificação, então, com a Ku Klux Klan e com os nazistas foi por causa das tochas. Os nazistas, por exemplo, usavam as tochas sempre que eles faziam algum ato pró-Hitler. Em 1933, então, a população usa tochas, vai para frente do portão de Brandemburgo, em Berlim, para saudar o novo chanceler, que seria Hitler. Essas tochas também vão ser usadas nos atos da seita chamada Ku Klux Klan, também conhecida como KKK, que é as 3 iniciais, ou só apenas como clã. Então vamos lá, para esse vídeo ser bem rapidinho, o que é a Ku Klux Klan? Ela é uma seita que nasceu entre o final do ano de 1865 e o início do ano de 1866 nos Estados Unidos, logo após a Guerra da Secessão. O que era essa guerra? É a guerra que teve, a guerra civil que teve nos Estados Unidos entre norte e sul, porque o sul era agrícola. E o sistema econômico deles era baseado, então, na mão de obra escrava, negra, africana. E o norte já estava industrializado e queria, então, algumas mudanças para o país. O sul queria separação e o norte queria obrigar o sul a permanecer unido sem a escravidão. Então, tem essa guerra, norte ganha, escravidão é abolida nos Estados Unidos. O que vai gerar vários problemas nos estados do sul do país, porque eles não queriam. Então, a partir desse momento, eles vão entrar com várias medidas extremamente racistas, tanto políticas como sociais. E uma delas vai ser o surgimento, então, dessa seita, que é a Ku Klux Klan. Uma dessas medidas, por exemplo, que você vai ter nos Estados Unidos, vai ser os pacotes de leis que os estados do sul vão fazer, que vão ser chamados de Black Codes. Você também vai ter a ideia de separados mais iguais, que vão vir com leis da década de 70, que vão proibir, por exemplo, o casamento entre pessoas brancas e pessoas negras. Então tá, o que é a Ku Klux Klan? Ela é um grupo de supremacistas brancos. O que é um grupo supremacista? É alguém que acha que existe uma supremacia, no caso das pessoas brancas. O que isso significa? Significa que eles se acham maiores e que eles devem ter mais poder do que as outras pessoas que não são brancas. E aqui não vai entrar só as pessoas negras, também vai entrar católicos, também vai entrar homossexuais, judeus, entre outros grupos. O seu início vai ser formado, então, por homens cristãos protestantes, homens, em sua maioria, brancos e com uma condição financeira mais elevada. Só mais pra frente eles vão começar, então, a aceitar pessoas mais pobres. E eles também vão ser conhecidos como fundamentalistas. O que são fundamentalistas? É um grupo que tem a sua fé na Bíblia, lembrando lá que eles professam uma fé protestante, então eles acreditam na aplicação das leis bíblicas de forma literal, ou seja, eles são extremamente conservadores. Como que você identifica uma pessoa da seita da Ku Klux Klan? Eles vão usar aquele chapéu branco que vai tampar a cara deles, eu vou deixar a foto aqui, aquela roupa branca. Eles também vão ter a cruz com a gota de sangue no meio e a cruz pegando fogo, que eles utilizavam nos rituais deles. Eles gostavam de fazer bastante rituais no meio do mato e tudo mais. Para os estudiosos da Ku Klux Klan, você tem 3 fases principais da ação do grupo. A primeira vai, então,
do seu início, lá em 1866, até 1871, quando você tem a primeira lei nos Estados Unidos que proíbe a organização e as reuniões da Ku Klux Klan. Depois você vai ter a segunda fase deles, que vai do ano 1915 até o ano 1940, que foi a maior fase deles, onde eles tinham mais de 4 milhões de pessoas que faziam parte da seita por todo os Estados Unidos. Nessa fase de 1915 e 1940, eles vão utilizar um filme que se chama The Birth of a Nation, que contava a história da Ku Klux Klan e colocava os membros da Ku Klux Klan como heróis. Por isso que ela vai se espalhar tanto assim nos Estados Unidos. E a terceira fase, ela é considerada, então, a partir de 1950 até os dias de hoje, que é quando começou os movimentos nos Estados Unidos a favor dos direitos civis dos negros. O que isso significa? Significa que, apesar de você ter a abolição da escravatura, os negros, pela lei dos Estados Unidos, não tinham os mesmos direitos que as pessoas brancas. Lembra lá do Black Coat que eu falei para vocês? Então, existiam escolas de brancos, escolas de negros, existiam lugares nos ônibus de pessoas brancas, lugares nos ônibus para as pessoas negras. Então eles não podiam se misturar, eles não podiam acessar, eles tinham restrição de lugares, muito parecido com o que acontecia, por exemplo, no apartheid na África do Sul. E o que acontecia também na Alemanha nazista com os judeus e os becos e as separações que vão acontecendo logo que o Hitler entra no governo. Então, o que eles faziam? Eles promoviam atos contra pessoas negras. Então, eles tinham as reuniões deles de comunhão, onde eles socializavam entre o grupo, e aí depois eles se reuniam, então, para perseguir, matar, espancar, estuprar e enforcar pessoas negras e simpatizantes da causa dos direitos civis dos negros. Qualquer pessoa que concordasse que os negros deveriam ter os mesmos direitos do que os brancos também se tornavam inimigos da Ku Klux Klan. Eles são considerados, então, um grupo terrorista, o maior grupo terrorista dentro dos Estados Unidos. Eles tiveram um aumento muito grande de membros durante o governo do presidente Barack Obama. Por quê? Porque ele era um homem negro. Então, teve esse reacender desse conservadorismo, do racismo e desses supremacistas brancos no território estadunidense. O que fica comprovado pela eleição de Trump em 2016, que a empresa de Trump já foi processada várias vezes por racismo, perdendo várias causas e mantendo essa cultura racista dentro da empresa. Além disso, o pai dele, Fred Trump, foi preso durante uma manifestação da Ku Klux Klan, acusado de fazer parte do grupo, o que nos demonstra que esse cenário racista estadunidense, ele é bem complexo. É só a gente lembrar, por exemplo, do que foi a segregação racial nos Estados Unidos até 1964. E aí você vai ter o famoso caso da Rosa Parks, que vai se recusar a levantar de um banco num ônibus. O ônibus inteiro estava quase vazio, tinha vários bancos, mas a pessoa branca que veio pedir para que ela saísse, para que ela pudesse sentar, queria o banco que ela estava, porque não era direito dela estar ali. A pessoa branca podia escolher aonde ela queria sentar onde a Rosa estava. Rosa, uma mulher de 42 anos, negra, se recusa a levantar. É presa por causa disso. E essa recusa a um sistema cultural que acontecia nos Estados Unidos há tanto tempo dá coragem à população negra e leva elas à rua a vários protestos pacíficos que vão acontecer nos Estados Unidos nesse período. Por exemplo, o boicote a ônibus por pessoas negras. O que isso significa? Significa que a maior parte da população negra nos Estados Unidos deixou de utilizar o sistema de transporte público até que deixasse de existir a lei que os obrigavam a sentar no fundo do ônibus ou a ficar de pé caso só tivesse pessoas brancas no ônibus. Quanto tempo esse protesto durou? 381 dias. As pessoas iam andando para o trabalho. Quilômetros e quilômetros e quilômetros, até que as empresas de ônibus entendessem que eles estavam sim perdendo muito dinheiro e que as pessoas negras preferiam andar 5, 10, 20 quilômetros até o trabalho do que pegar um ônibus no qual elas sofreriam racismo ali dentro. A lei contra a segregação racial ela só vai vir muito depois, porque da mesma forma que vai gerar vários protestos do lado da população negra e simpatizante dos direitos civis, vai também gerar vários protestos do lado dessa população
que queria a supremacia branca. E aí tem essa foto, por exemplo, dessas mulheres protestando, e nessa placa tá escrito: tudo que eu quero nesse Natal é uma escola branca e limpa. O que dá essa ideia de que para eles se socializar com pessoas negras trazia essa sujeira, essa impureza que eles não queriam para a sociedade branca. Então o racismo nos Estados Unidos, ele é diferente, né, do racismo do Brasil, por exemplo. O racismo nos Estados Unidos, ele é mais organizado, ele também é escancarado. Você tem vários protestos da Ku Klux Klan em praça pública e de outros grupos de supremacistas brancos também. Você vai ter o caso, por exemplo, de 2017, que é super famoso, que aconteceu na cidade de Charlottesville, onde protestantes negros de direitos civis estavam pedindo a retirada de estátuas de combatentes da Guerra da Secessão, que eram homens racistas e donos de escravos, e eles queriam que essas estátuas fossem retiradas, porque era como se você estivesse dizendo que aprovava os ideais deles, certo? E aí você teve, então, um grupo da Ku Klux Klan que foi fazer um protesto junto com eles. Esses grupos entraram em combate e um dos membros da Ku Klux Klan pega um carro e atira contra os protestantes negros que estavam ali. E aí você pode pensar, mas o racismo do Brasil é diferente, no Brasil quase não existe racismo, ou pelo menos a gente não vai em praça pública. Quando nós vemos esse movimento do STF, que aconteceu na noite de sábado, onde você tem claras referências ao movimento nazista de Hitler e ao movimento da Ku Klux Klan, você percebe que sim, esses grupos se identificam e têm causas extremamente parecidas, ainda mais quando você compara as minorias contra quem eles são contra. Ainda mais que geralmente eles também pregam ideais religiosos e conservadores. Mas quando nós falamos de racismo no Brasil, precisamos entender que o racismo no Brasil, ele é estrutural, ele é velado. Por quê? Porque no Brasil hoje nós temos mais medo de sermos chamados de racista do que realmente ser racista. O que isso significa? Significa, por exemplo, que a gente não vai virar para uma pessoa negra no meio da rua e chamar ela de preta safada. Mas nós vamos sim ter várias atitudes racistas contra essa pessoa, de forma velada. E muitas vezes esse racismo é estrutural. O que significa racismo estrutural? Significa que ele está na estrutura, na base da nossa sociedade. Nós reproduzimos esse racismo de forma tão natural que nós nem percebemos, nós não identificamos como racismo. Por exemplo, aulas de história. Sempre que falamos do período de escravidão do Brasil, por exemplo, os alunos tendem a reproduzir, então, teatros. Por exemplo, no teatro um aluno vai reproduzir, então, uma cidade brasileira ali, digamos Rio de Janeiro, e aí ele vai ter que fazer um teatro, por exemplo, dessa população. Geralmente, ele vai colocar as pessoas brancas como as pessoas bem vestidas e ricas, as pessoas negras sempre como o escravo maltrapilho. Só que quando você estuda a escravidão, você percebe que tem as especificidades nesse cenário. Você vai ter, por exemplo, então, as negras minas, que eram escravas extremamente bem vestidas. Você vai ter as negras do tabuleiro, você vai ter os ex-escravos que eram sim capitães do mato, ou seja, que depois de conseguir a sua alforria, perseguiam escravos fugidos, por exemplo. Então você tem uma especificidade aqui. Ou quando estamos falando dos movimentos abolicionistas, por exemplo, nós sempre esquecemos de falar dos grandes abolicionistas negros. Ou do processo de branqueamento que o Brasil veio passando após a abolição da escravatura. A ideia de você tornar um Brasil branco. Você vai ter o caso, por exemplo, do Machado de Assis, que vai ser enterrado com atestado de óbito com a cor de pele como branca, sendo que ele era mestiço. Mas por quê? Ele assumiu uma posição social que seria vergonhosa para a população da época dizer que o presidente da Academia de Letras, por exemplo, ele era um mestiço. Então, quando você tenta apagar essa história, no momento do enterro dele, colocando ele como branco. Mas isso vai voltar a acontecer, por exemplo, lá no meu terceiro ano, quando eu fiz o terceirão em 2011, com a propaganda da Caixa Econômica, onde você tem o Machado de Assis aparecendo como branco. Vou deixar aqui para vocês. Então, o racismo no Brasil, ele vai aparecer de várias formas. Ele vai aparecer, por exemplo, em piadas,
Toda vez que eu vou para uma piscina ou para praia, sempre tem alguém para zoar o meu cabelo e falar que o meu cabelo não molha, porque ele é crespo, porque ele é duro. Sendo que para molhar um cabelo você precisa do quê? Água e cabelo. Então, só porque ele não aparenta estar molhado como um cabelo liso, significa que ele não molha. Quantas vezes a gente já viu e reproduziu essa piada? Ou, por exemplo, quando eu tô numa loja, quantas vezes eu entro numa loja e alguém vem falar comigo achando que eu sou a funcionária da loja, sendo que eu nem de uniforme estou. Por que isso? Porque eu sempre sou confundida com uma funcionária. Ou porque sempre que nós estamos andando na rua e nós vimos homens negros vindo em nossa direção, a gente tem o costume de atravessar a rua, porque a gente tem medo. É um negócio inconsciente. Eu já fiz isso várias vezes. A gente tem medo e aí a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente atravessa a rua. A gente sempre acha que é algum tipo de bandido, entende? E aqui eu preciso que vocês entendam, o racismo estrutural, ele é tão enraizado na nossa sociedade que até pessoas negras sim praticam racismo. Então você vai ter o caso, por exemplo, do censo de 2010, onde a maior parte da população negra não se reconhece como negro, se reconhece como pardo. Por quê? Porque não quer ser negro, porque ser negro representa coisas do qual eu não quero fazer parte, então eu não me reconheço como negro, eu me reconheço como pardo. Eu já tive vários amigos da minha cor, ou tonalidades até mais escuras do que a minha, que não se reconheciam como negros. Porque ser negro no Brasil não é algo bom. Por quê? Porque ser negro no Brasil você é reconhecido como empregado, você é reconhecido como bandido, você é reconhecido como preguiçoso. Lembra daquela expressão trabalho de preto, por exemplo? Então, você é reconhecido como alguém que não sabe trabalhar, que não faz um trabalho bom. Então, você não quer ser a pessoa negra. Você quer ser alguém mais branco do que uma pessoa negra, mas não tão branca assim, então eu me reconheço como pardo. Você vai ter vários movimentos sociais surgindo da população negra para despertar a sociedade, então, de seus países, principalmente aqui na América Latina, onde se sofre muito desse racismo estrutural, para que essas estruturas onde esse racismo está sejam questionadas e sejam reformadas. Como exemplo, você vai ter o movimento, então, de Black Lives Matter, que existe nos Estados Unidos, que a tradução é Vidas Negras Importam, que vem denunciando, então, a violência policial nos Estados Unidos contra homens negros. E o caso mais recente que a gente tem, então, é do George Floyd, de 42 anos, que foi assassinado por um policial branco nos Estados Unidos. E você tem a filmagem, então, desse assassinato. Esse policial alega que foi interrogar o George porque achava que ele tinha passado notas falsas em um mercado. E aí, nesse ato de interrogar, ele joga Floyd no chão, coloca o seu joelho sobre o pescoço de Floyd e mata ele asfixiado. No vídeo dá para se ver que ele passa 8 minutos e 46 segundos com o joelho sobre o pescoço de George falando que não conseguia respirar até que ele venha a óbito. E isso despertou uma onda de protestos nos Estados Unidos durante essa semana que passou, em prol de Black Lives Matter. Vidas negras importam, vamos mudar o sistema. O que são coisas que aqui no Brasil também acontece. Você tem um movimento muito forte no Brasil também, em torno do que nós chamamos desse genocídio que vem acontecendo com jovens homens negros da faixa de 17 a 25 anos no Brasil, que estão sendo mortos hoje no Brasil e ninguém faz nada contra isso. Nós conseguimos ver que são culturas já estabelecidas. Então, quando nós vemos esse movimento acontecendo, desse protesto que aconteceu lá no STF na noite de sábado, nós conseguimos entender agora por que eles ligam com esses movimentos, tanto da Ku Klux Klan como neonazistas. Por quê? Porque, primeiro, eles usam símbolos muito parecidos, eles protestam de forma muito parecida, e eles também têm essa ideia de supremacia religiosa e social contra as minorias, que aqui no Brasil eles vão ter uma identidade muito forte contra as minorias de homossexuais e o que eles chamam de as feministas. Então, para você que achou tudo isso muito interessante e quer saber mais, tem aqui no YouTube, eu vou deixar o link embaixo aqui para vocês, um vídeo de 15 minutos de uma reportagem do Fantástico bem antiga sobre a Ku Klux Klan. Eu vou indicar 3 filmes para vocês, que é o Mississippi em Chamas, Infiltrado na Clã e Tempo de Matar.
São 3 filmes que vão nos contar mais ou menos como que funcionava essa seita e o que eles faziam. Para quem tem interesse de conhecer mais sobre a segregação nos Estados Unidos, tem alguns livros que eu posso indicar. Eu vou deixar para vocês o link da Amazon, se você comprar pelo nosso link, ajuda o canal, que é o livro A Resposta, que é a história de empregadas domésticas negras nesse período. Também tem um filme. Você também vai ter um livro chamado A Vida Secreta das Abelhas, que vai contar a história de uma menina branca que vai morar com uma família de mulheres negras e elas vão ter vários problemas por causa disso na época. Também vai retratar bastante a questão do preconceito racial, mesmo com mulheres de classe média. E você também vai ter um filme que eu gosto bastante de trabalhar quando trabalhamos Guerra Fria, que é o Estrelas Além do Tempo, que vai contar a história de 3 mulheres negras na NASA. Então vai passar toda a questão da corrida espacial, como também questões feministas, como a segregação racial nos Estados Unidos, e todas essas indicações são super legais para você que quer conhecer um pouco mais sobre esse período histórico. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Ficamos por aqui. Novo vídeo na quinta-feira. Deixa o seu curtir, por favor, ajuda bastante o canal e compartilha com seus colegas de sala de aula. Muito obrigada. Tchau!